Querido Pai Celestial, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus tremendo, Deus maravilhoso, Senhor. E que nós possamos repetir, Senhor, esta frase: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai, que a Tua palavra nesse instante não proceda de mim mesma, mas, Senhor, que venha do Teu trono aos nossos corações. Fala as nossas vidas, dê-nos entendimento, Senhor, segundo a Tua palavra. E nos abençoe de maneira tremenda nesta manhã. Nós te pedimos, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ler a palavra de Deus e depois os irmãos podem se assentar. O texto que nós temos é Deuteronômio 6. Deuteronômio, capítulo 6. Esse texto nos diz o seguinte: Deuteronômio, capítulo 6, vamos ler de 4 a 9. Diz o seguinte: atenção, Israel, o Eterno, nosso Deus, é um e único. Amem o Eterno, o seu Deus, de todo o coração. Amem o Eterno com tudo que há em vocês e com tudo que vocês são. Escreva no coração os mandamentos que estou transmitindo a vocês. Apropriem-se deles e levem seus filhos a se apropriar deles. Que eles sejam o assunto da sua conversa, onde quer que vocês estiverem, sentados em casa ou andando pela rua, que eles sejam repetidos desde a hora em que vocês se levantam de manhã, até a hora de cair na cama à noite, que eles estejam amarrados na mão, na testa de vocês, como lembretes, e até escrito no batente das portas das casas e nas portas das suas cidades. Podeis vos assentar. O nosso estudo hoje será espaço para Deus na família. Quando pequena, meu pai fazia todos os dias o culto doméstico. Era assim, lia um pequeno trecho da Bíblia, geralmente aquele que tinha na revista da escola dominical, e fazia uma oração. E tinha dia que nós estávamos atrasados para ir para a escola, e depois do culto a gente voava, para não perder a aula. E isso, às vezes, dá a impressão errada para a gente com relação ao culto doméstico. Algo feito só por obrigação. E, em algumas casas, este era o único espaço que se havia para Deus na família. Mas hoje eu acho que nem esse espaço existe atualmente. Mas se existir, é muito pouco para termos com a nossa família. Como nós temos nos encontrado regularmente com nossa família para termos esse espaço com Deus? Como eu disse, nós não podemos ter algo em nossa família só por obrigação. Mas isso precisa ser algo que venha de dentro do nosso coração, que seja prazeroso, que seja agradável a todos os que estejam participando, e que isso glorifique a Deus e demonstre o nosso amor por Deus, como nós temos visto aqui, não é? O que é que teria que ser transmitido? O Eterno, o nosso Deus,
é um e único. Amem o Eterno, seu Deus, de todo o teu coração. Amem o Eterno com tudo que há em vocês e com tudo que vocês são. Então, essa era a mensagem que deveria ser transmitida na família. E da família, provavelmente, a todos. Em tudo, nós devemos demonstrar o amor de Deus em nós. Deus deseja que nós tenhamos um relacionamento íntimo com Ele, baseado neste amor dEle. E, gente, quando eu penso neste amor de Deus, e eu já falei aqui outras vezes, deste amor que é tremendo, que é extraordinário, que é maravilhoso, e é incondicional. Então, além de nós amarmos a Deus, é importante também amá-lo, porque Ele é o nosso mais generoso amigo. Ele não é só o nosso Pai, mas Ele também está conosco. Ele ouve as nossas lutas, aquilo que está dentro do nosso coração. Ele ouve também as nossas alegrias. E Deus é o mais real que qualquer um de nós. Então, vamos voltar a esse texto que nós acabamos de ler para ver como que deve ser o espaço de Deus na nossa família. Então, o primeiro ponto que nós temos aqui diz assim, eu peguei essa versão, a mensagem, porque ela tem uma palavra bem contemporânea para nós. E é bem interessante que, antes de nós entrarmos nos tópicos, ela diz assim, escrevam no coração os mandamentos que eu estou transmitindo a vocês. Apropriem-se deles e levem seus filhos a se apropriar deles, que eles sejam um assunto da sua conversa, onde quer que vocês estiverem. Então, aonde que deve ser essa conversa? Primeiro, falarás da minha palavra, deste assunto que nós acabamos de dizer, assentado em tua casa. Quais os momentos que nós nos assentamos em nossa casa? Bem, antigamente, do meu tempo, nós nos assentávamos à mesa para tomar café, para almoçar e para jantar. À mesa. Então, ali havia-se boas conversas. Hoje, infelizmente, o assentar está onde? Geralmente na frente da televisão, agora é do celular. Comendo e... Mas precisamos voltar aos princípios bíblicos, nos assentarmos à mesa ou mesmo à sala para falarmos deste Deus que nos ama e amarmos a este Deus. E no Salmo 1 diz assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Meditando sobre esse texto, eu comecei a pensar assim, vamos inverter isso aqui, essa última frase. E se assenta em redor da sua mesa. Então, bem-aventurado o homem que se assenta ao redor da sua mesa e pode transmitir aos seus filhos toda a sua
palavra. Que extraordinário, não é? Voltarmos aos tempos antigos. E hoje, gente, fazendo cursos aqui, né, até mesmo na igreja, pelo posto de saúde, uma das coisas que foi recomendada é que café é café, não é hora de se distrair com nada mais. Almoço é para se almoçar e não distrair com outras coisas. E o jantar a mesma coisa. Então, se lá fora estão dizendo isso, muito mais Deus está dizendo para nós. Voltem aos tempos antigos. Voltem a se reunir à mesa e falar do meu amor e que me amem a mim, com todo o seu coração. Falarás também da minha palavra andando pelo caminho. Bem, hoje, né, usa-se muitas outras formas de andar. Antigamente era andar a pé, caminhar. Hoje, caminhar é no carro, andar a carro, moto, bicicleta, bike e outros tantos. O que a palavra nos ensina, que não importa a forma como você está andando, o que importa é que ali, andando, você pode demonstrar o amor de Deus à sua família. Geralmente o carro está cheio, todos estão lá. Que momento extraordinário para termos um louvor ali, não é? E também comentarmos sobre isso, sobre este amor de Deus tremendo, andando. Mas se você é aquele que é fit, né, gosta de caminhar, então esse é um momento também que você pode estar falando deste amor de Deus e de tudo isso que Deus tem falado. Me amem de todo o seu coração. Caminhar, não é? E em 1 João, lá em 1 João, nós temos João falando, transmitindo àquelas pessoas. Gente, eu tinha certeza que tinha um marcador aqui. Apareceu. Então, ele diz, em 2 João 4, porque só tem um capítulo, não é? Não consigo dizer como estou feliz por saber que muitos membros da sua comunhão fazem tudo para viver a verdade exatamente como ordenou. E na outra versão diz, para andar segundo a verdade, caminhando, que os teus filhos caminhem com a verdade. Então, caminhar, andar segundo a verdade de Deus, ter sempre palavras que possam abençoar o nosso lar. E nós sabemos, já vimos, e infelizmente a televisão também mostra isso, as famílias brigam na hora do alimento, brigam quando estão sentados, brigam quando estão andando, brigam. Mas é hora de parar. Agora, nós precisamos falar da palavra de Deus, seja assentados ou seja caminhando. E é bem interessante que em 1 Samuel 1:19, eles estão... todo o povo de Israel ia pelo menos uma vez por ano a Jerusalém. E o pai de Samuel, Eucana, ele era um desses que ia todos os anos e levava toda a sua família. Toda a família ia junto.
E lá estavam eles caminhando, porque para ir, né, da cidade onde ele morava até Jerusalém, era uma grande caminhada de 2, 3 dias, ou não sei quanto, mas não era uma caminhada rápida. Então, esse era um momento muito bom para que eles pudessem estar falando. E diz assim: e se levantaram bem cedo, adoraram o Eterno e retornaram para Ramá. Então, levantaram cedo, que é a próximo também que vamos falar, tópico. Falarás da minha palavra sentado em tua casa. Falarás da minha palavra andando pelo caminho. Falarás da minha palavra ao levantar-se. Então, Eucana levantou-se cedo e foi com a sua família. E eu creio que desde o começo ele já falava esposa, filhos, porque ele já tinha outros filhos, além de Samuel, que nasceu bem depois. Vamos adorar o Senhor em Jerusalém. Então, bem cedo. Então, desde o começo do dia, desde ao levantar, nós já temos que estar com as nossas palavras abençoadoras, com palavras que possam demonstrar o nosso espaço com Deus em nossa família. Infelizmente, a gente ouve aí alguns relatos. Pais, ao invés de chamarem seus filhos, falando de uma forma delicada, de uma forma que seja boa, já começa gritando com os filhos, já começam falando coisas que não agradam. Eu me lembro que muitas vezes no domingo, a gente sempre dormia mais, né? Não tinha nenhum compromisso assim muito cedo, só 9 horas, porque da escola a gente tinha que levantar antes das 6. Meu pai colocava lá um disquinho. Olha a inteligência dele. Botava uma música, né? Para que a gente acordasse de que forma? Um hino, né, que ele botava. Já meditando em Deus, já pensando nas coisas de Deus. Então, de manhã, não vamos levantar fazendo gritaria nem nada. Se você tem como, coloque um sonzinho lá para que possam acordar com outro humor, de uma outra forma. E que durante o dia, esse dia seja tão abençoado, que daí, no nosso quarto ponto, você também consiga, ao deitar-se, ter esta palavra abençoadora, incentivadora para a sua família. Veja bem, falarás da minha palavra ao deitar-se. Muitas pessoas não têm dormido, não conseguem dormir, porque não têm colocado Deus em primeiro lugar na sua família. Quando as crianças eram pequenas, e muitas vezes a gente ficou lá na casa da mamãe, então a gente colocava-os na cama, e a mamãe começava a orar. E eles amavam, toda noite a mamãe orava com eles na hora de dormir. E, na verdade, era maior tranquilizante, né? Porque quando ela terminava de orar, não tinha mais nenhum acordado. Ó, todo mundo dormindo. Então, gente, na hora de deitar também, nós temos que aprender a falar deste Deus tão grande, dizendo que Ele é o nosso único Deus, que Ele é um Deus grande, tremendo, poderoso, extraordinário, que está sempre nos ouvindo. E o salmista diz lá, não é? Salmos 4:8, em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu me fazes repousar seguro.
E Salmos 3, versículo 5 diz assim: deito-me e pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Olha só que lindo. Mas outra coisa interessante, que antigamente tinha muito e hoje a gente não vê, são os símbolos nas nossas casas. Geralmente a gente entra numa casa e a gente vê a identidade da pessoa naquela casa. Tem pessoas que viajam muito e você vê aqueles ímãs todinho na geladeira, identificando todos os lugares por onde passou. Outros pegam uma lembrancinha de cada país e colocam lá, ou de cada cidade, no seu armário. Então, as pessoas são identificadas em sua casa por aquilo que é mais importante. Jesus Cristo está sendo identificado em nossas casas por um símbolo ou por algo. Ele aqui diz assim, eu tinha anotado, mas é que como eu não imprimi, escrevi à mão, está aqui na Bíblia. Que eles estejam amarrados na mão e na testa de vocês, como lembretes. Algo que você possa ver em você, usar, e também nas casas, não é? Antigamente, na casa do meu avô, quer dizer, antigamente não, quando eu era pequena, né, lá na Água do Piso, em Sertanópolis, nós íamos todas as férias lá, porque morávamos em Cruzeiro do Oeste, portanto, era bem longe. Mas lá tinha vários versículos, aqueles quadros com versículos bíblicos. Então, tem um que eu me lembro até hoje, e ele, para mim, é extraordinário, que é o Salmo 121, de 1 a 2, que diz assim: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Naquele tempo, no meu tempo de jovem, meu pai tinha os recursos, mas eu não gostava de ficar pedindo dinheiro para ele. Eu não trabalhava, eu só estudava. Então, eu criava os meus quadros, não é? Usando algumas figuras, alguma coisa. E eu me lembro de um quadrinho que eu fiz, porque, naquele tempo, e eu já falei aqui, eu tinha um problema de solidão. E, graças a Deus, Deus me curou completamente. Mas, se eu escolhi esse versículo, eu creio que exatamente por isso. Lucas 24, 29, diz assim: fica conosco, porque é tarde e o dia declina. Aquelas duas pessoas que estavam andando com Jesus de Jerusalém para Emaús, então pediu para que ele ficasse, porque já era tarde. Então eu sempre pedia: fica conosco, Senhor, fica conosco. Então, lembrarmos da palavra de Deus é muito importante, em qualquer situação, em qualquer momento, em qualquer lugar. Então, gente, o único lugar, o único espaço de Deus no nosso lar não é apenas o culto doméstico. Ele deve iniciar de manhã, quando acordarmos, assentados para o café, as refeições, andando para o trabalho, para a escola, para o serviço, retornando para casa, ao deitar, deve estar, se você conseguir. Tinha algumas pessoas, e eu me lembro de um pastor que escreveu este versículo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, numa pulseira,
para mostrar a todos o amor de Deus. Alguns usam uma cruz, não importa como você vai demonstrar isso, ou pelas suas palavras. E ao dormir. Então, precisamos ter um espaço muito maior na nossa família com relação a Deus. Deve ser algo constante, contínuo, para que a nossa família jamais esqueça do amor de Deus e que precisam amar a Deus. Eu achei, para mim, foi meio complicado esse texto, porque eu falei assim, como vou falar? A gente quase não se reúne em família, eu, a mamãe, e às vezes a Karen está lá. Mas essa semana teve algo extraordinário. Nós estávamos na sala, assentados, mas não estávamos assistindo televisão. Estávamos conversando. E, de repente, a Kátia falou assim, Karen, cadê a sua Bíblia, a mensagem? Traz lá, traz lá. Eu quero te mostrar aqui, através da mensagem, umas coisas extraordinárias que eu encontrei, que podem te ajudar grandemente nisso. Gente, eu fiquei assim, que coisa extraordinária, sentados aqui, e, de repente, surge a palavra de Deus assim, viva. Então, é assim que a gente precisa viver a palavra de Deus. Desde o nosso levantar até o nosso deitar, assentados, andando, conversando, não importa. A palavra de Deus tem que ter o espaço dele na nossa vida e no nosso lar. Abaixemos a cabeça e vamos conversar com Deus. Se fosse possível cantar aquele último hino, Saulo, eu agradeceria. Enquanto cantamos, então, este hino, antes de orarmos para o encerramento, eu gostaria que você meditasse sobre isso. Qual o espaço que Deus tem na sua família? Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Nosso futuro para Te servir, com toda
pé nesse instante e vamos orar a Deus. Eu sei que você já fez a sua oração com relação ao que ouvimos agora, nesta manhã, de que devemos ter um espaço em nossa família, desde o levantar até o deitar, assentados, andando, de qualquer forma, em nossa casa, precisamos ter um espaço para Deus em nossa família. Então, oremos nesse instante. Querido Pai, muito obrigada, Senhor, porque a Tua palavra tem nos ensinado que precisamos ter um espaço em nosso lar para Ti, Senhor. Pai, Tu sabes que é muito difícil termos um espaço para Ti nos nossos lares, principalmente hoje em dia, quando temos tantos afazeres, Senhor. E muitas vezes, Senhor, a gente não tem parado para falar sobre Ti ou conversar sobre Ti, mas que aprendamos, Senhor, desde o acordar, ao levantar, até ao dormir, os pequenos espaços que temos, Senhor, possamos aproveitá-los ao máximo para estarmos, Senhor, contigo em nosso lar. Pai, esteja abençoando cada vida aqui presente. Esteja abençoando cada vida que está lá no seu lar ouvindo, Senhor. Pai, esteja abençoando cada pessoa, protegendo, guardando, amparando, Senhor. Nós te pedimos no precioso nome de Jesus Cristo. Recebam a bênção agora. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a amizade profunda e a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês aqui e em toda a face da terra. Amém. Amém.